Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde feito com tanto carinho para você. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada que já está ficando habitual aqui no programa, que é a psicopedagoga Sandra Cavini. Sandra, muito obrigada por ter aceitado novamente o nosso convite. Imagina, eu que agradeço mais essa oportunidade de poder passar um pouquinho de conhecimento e ajudar de alguma forma. Nossa, ajuda muito, porque os temas que você propõe, que a gente discute, são sempre muito pertinentes. E hoje nós vamos falar sobre o autismo. Sandra, o que é o autismo? Então, na verdade, o autismo, o que se sabe dele, né? Porque não se tem cientificamente não se tem certeza absoluta de nada. Mas o que se sabe sobre ele é que é uma mutação de algumas proteínas que causariam uma deficiência nas sinapses. Então, as sinapses no cérebro Não ligam. não fariam a conexão como deveriam fazer por conta dessa mutação dessas proteínas. E aí elas inibiriam alguns sentidos, né, causando alguns sintomas que a gente vai falar deles Ao longo do programa. Então, realmente a gente ouve muito falar sobre o autismo. Aqui em Guarujá existe até uma associação, a Associação de Amigos e Pais dos Autistas de Guarujá, né? A APAG. Ela fica localizada hoje no centro do Guarujá e ela funciona também como um grupo de apoio, né, às famílias. E nós vemos alguns jovens, né? A gente vê mais jovens e mais meninos. Há uma incidência maior em homens? Sim, com certeza. O autismo, a maioria da incidência é em meninos. Porque, de fato, eu nunca conheci uma menina autista. Interessante isso, né? E eu estava lendo também, quando a gente pensou nessa pauta, de que a origem do autismo, como você falou, ainda não se tem certeza de nada, porque cientificamente está sempre se descobrindo coisas novas, né? As pesquisas estão aí apontando sempre novas descobertas. Mas eu li que ela pode ser uma mutação genética, uma questão genética, e que existe também uma teoria de que alguns fatores externos podem ocasionar o autismo. Por exemplo, alguns vírus durante a gravidez, algumas complicações durante a gravidez. Interessante, não é? E tem o fator genético, né? A hereditariedade também é um fator muito forte. Olha, quer dizer, é mais comum do que a gente imagina, não é, Sandra? Ah, sim. E assim, você fala, mas como pode ser hereditário? Eu não tenho nenhum autista na minha família. Com certeza deve ter, assim, um autista leve, né? E que você nunca percebeu. Nunca ninguém soube que ele era autista. Existe isso, né? Você mesmo me relatou certa vez de um paciente, não é isso? Exatamente. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. Ele veio para fazer ginástica cerebral e no decorrer dos atendimentos eu fui percebendo algumas coisas, né? Aí fiz uma outra entrevista com a família e realmente cheguei à conclusão de que ele era um autista, né? Olha. Foi aquele pai que nunca participou das festas, que não era muito de pegar, beijar e abraçar filho, era sempre meio sisudo, meio carrancudo, né? Não interagia muito socialmente. Tinha festa, papai não ia, né? Tinha sempre aquela coisa, todo mundo rindo, papai quieto num canto. Olha, era sempre assim. E aí chegamos realmente ao diagnóstico de que ele era um autista. Nossa, então existem vários graus de autismo também. Vários graus. Né? E como que faz para a gente perceber, como é que a gente consegue diagnosticar o autista na família? Nesse caso foi tardiamente, né? Mas as crianças desde cedo dão sinais da doença ou não? É uma doença, Sandra? Ou é um distúrbio. É um distúrbio. É um distúrbio. Entendi. Então, os sinais, eles podem aparecer até o final da adolescência. Então, não necessariamente quando é criança, pequeno, que vai aparecer, né, e você poder notar algum sinal. Ele pode até o final da adolescência, né, começar a dar as pistas. Mas assim, o autista, ele normalmente não gosta de contato físico. Ele é meio arredio a isso.
ele não estabelece contato visual. Então, é aquela pessoa que não fala olhando nos olhos. Você procura o olhar, mas a pessoa está sempre disfarçando, está sempre desviando o olhar. Nós podemos dizer que ele é cheio de manias, né? Então, assim, ele não gosta de interagir socialmente, ele tem poucos amigos, ele não fala muito, não é uma pessoa convencional, né? Porque, de repente, você está conversando com ele e sai uma gargalhada, assim, estridente do nada, né? Ou então, você chega chorando perto dele, ele não percebe, porque ele não discerne as expressões faciais. Então, você pode estar rindo, chorando, triste ou feliz, para ele... É a mesma coisa. É sempre a mesma cara de paisagem. Entendi. Né? São inúmeros os sintomas, né? E existem alguns mais perigosos que a gente vai falar, que estão pontuados ali numa imagem que a gente colocou. Ah, legal. Vamos pedir para o Fábio, então, colocar a imagem, Fábio, que, olha aí, alguns sinais de alerta do autismo. É a Sandra que trouxe para a gente. Obrigada. Então, ele não tem medo de perigos reais. Então, assim, ele mexe em fios. Ai, não mexe aqui que você vai se machucar. Para ele não tem noção. Enfiar o dedo na tomada. Ele enfia o dedo na tomada, ele mexe em objetos pontiagudos, ele pode se ferir, ele pode pisar em buraco. Olha. Né? Ele, aparentemente, ele é insensível a algumas dores. Né? Não dores tão intensas, mas essas dores mais superficiais, de topada, espetadinha, cortes e arranhões, beliscão, ele não sente dor. Né? Ele não gosta de carinho, né? Foi uma coisa que a gente já falou. Ele não sente mesmo dor ou ele não reconhece que então, a gente não sabe? A gente não tem como afirmar, mas o sinal... cérebro dele não identifica aquilo como dor. Entendi. Porque senão ele se manifestaria. É verdade. Né? Como a gente falou, né? Ele rejeita carinho. Vamos frisar bem aqui que não é o carinho de todas as pessoas. Isso é Pode deixar, socialmente. Fabi. Isso, obrigada. Isso é socialmente. Ele, por exemplo, ele pode ter um vínculo amoroso, afetuoso com o pai, com a mãe ou com algum irmão. Certo. Mas isso não é para todo mundo. Entendi. Uma pessoa que chega, cumprimenta, dá beijo, abraço, aperta a mão. Não. Não é. Né? Isso ele não faz. Ele tem apego inadequado a objetos. Realmente, ele pode ter um vaso de estimação, uma cadeira que ninguém pode sentar, um objeto que ninguém pode tirar do lugar. Que é só dele. Que é só dele. O que a gente já tinha falado, né, do contato visual. Ele não olha nos olhos, ele vira, ele desvia o olhar. Os risos e as gargalhadas inadequadas em momentos totalmente, né, de repente num velório, assim, sai aquela gargalhada. Ele resiste aos métodos normais de ensino. O método tradicional para ele não funciona. Ele precisa aprender estimulando a criatividade, ele precisa de outras formas de aprendizado. Né? Legal. E a forma de brincar, que nem sempre é da convencional também. Né? Sabe quando a criança vai experimentando, assim, ver uma coisa caindo para ver o que acontece quando cai e quebra. Sim. Ele faz essas coisas assim muito frequentemente. Entendi. Então derruba objetos. E tem uma coisa assim muito forte, não mude as coisas dele de lugar. Eles são muito rígidos Fabinho, em relação a isso. Você não, por exemplo, mudar os móveis de lugar, não faça isso. Nossa, ele pode causar uma estranheza muito grande a ele. Muito grande. Outra coisa, Sandra, relatos assim de alguns conhecidos, né, que têm com filhos autistas, na alimentação também, eles têm alimentos que não comem de jeito nenhum, o tipo o desenho do prato, vamos supor, você põe arroz, o feijão, tem que ser sempre aquele tipo de arroz e feijão. Se você puser o feijão preto, por exemplo, ele pode estranhar. Não mude nada. Não mude nada, nunca. Que louco, né? E de repente ele pode olhar para você, ele te vê todos os dias. De repente ele olha para você e começa a gritar e fica todo mundo, o que aconteceu, né? É a cor da sua blusa. Que não agradou. Ele não gostou da cor da sua blusa, então ele não sabe lidar com isso. Eles exprimem-se por meio de fala já? Existe essa evolução?
Sim, mas assim, depende do grau. Tem uns que desenvolvem a fala naturalmente, alguns com alguma dificuldade e outros que já não falam. Os que têm um grau mais severo, aí tem uma dificuldade na fala. Certo. Ô Sandra, e cura existe para o autismo? Então, Marina, existem alguns relatos de cura através da alimentação. Nossa, isso é interessante. Isso é uma nutricionista que tem colocado bastante, tem se falado bastante sobre isso. E a nossa alimentação hoje, ela é muito inadequada, né? A gente come muito produto industrializado, muita química, né? E isso tudo afetaria de uma forma bem... estreita, diretamente, né? Porque ele já tem uma sensibilidade e aí ele começa a consumir essa quantidade de produtos químicos que não são adequados e desenvolve o autismo. E se, por outro lado, você tira todos esses produtos químicos, você parte para uma alimentação mais saudável, mais natural, você consegue reverter e chegar à cura. Nossa, que diferente, mas bom, vamos deixar esse assunto para o segundo bloco, porque é extenso e vai haver uma pequena discussão aqui, porque é interessante isso, né? De como a alimentação pode curar. Eu não vi nenhum relato de cura, vi de minimizar efeitos, né? Mas a gente... Já chegaram Aí você vai me contar tudo. Bom, então vamos para um breve intervalo e a gente volta já já entrevistando Sandra Cavini, ela que é psicopedagoga e hoje está falando sobre autismo. Fica aí, a gente volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo a psicopedagoga Sandra Cavini, que retorna ao programa hoje falando sobre autismo. O autismo é um transtorno, distúrbio. Hoje eu estava ouvindo um podcast sobre transtornos mentais, então eu fiquei com essa palavra na cabeça, transtorno, mas é um distúrbio. E que acomete praticamente mais meninos do que meninas, mais homens, 90%, 80%? 90%. 90% de homens. Então, a população masculina é mais vítima do autismo. E o autismo é um distúrbio que causa dificuldades na aprendizagem, dificuldades de convivência. E eu havia citado que existe a APAG, Associação de Pais e Amigos do Autista de Guarujá, para dar um apoio para as famílias que estão aprendendo a lidar com essa patologia. E, no caso, a psicopedagogia, ela vem como um importante auxiliar no tratamento, ou minimizando os sintomas, digamos assim. Nas terapias de convivência. De convivência. Nada melhor do que falar com uma profissional. A gente fica tentando e não sai, né, Sandra? Mas é a tua praia, é isso mesmo. Então, me diga uma coisa, como é que o profissional de psicopedagogia pode auxiliar a lidar com o autismo, com o autista na família? Então, primeiro tem toda uma orientação para a família. Né? Às vezes a família fala assim, por exemplo, a criança autista, ela é mais rígida, ela não é tão flexível a ordens e a regras. Então,
a família, não, você tem que fazer isso agora. E a criança, o autista, ele não tem essa convenção, essa obediência, né? É claro que você não pode deixar ele fazer tudo o que ele quer, mas ele se joga no chão, ele sofre muito com isso. E a família acaba sofrendo também, porque criam aquelas situações, né, totalmente desagradáveis. Então a criança chora, faz birra, se joga no chão, pode bater a cabeça na parede, pode se machucar, se ferir, chutar um irmão, machucar alguém. Então, precisa aprender a lidar com ele, né? Você não pode pura e simplesmente falar não. Você tem que falar não, claro, porque não pode fazer tudo, tem que entender que tem regra, limite. Ele alcança essa... Então, você precisa esse fazer isso de uma outra forma, não como naturalmente você criaria um filho que não tivesse essa dificuldade. Você precisa explicar e ter mais paciência e, assim, acaba cedendo um pouquinho, mas sempre ali tentando manter a regra e explicando e colocando as coisas bem aos poucos, porque eles são bem resistentes. É verdade, eu tenho um conhecido cujo irmãozinho de 13 anos é autista e ele relata, nossa, na escola ele é um anjinho, chega em casa, ele é um azogue, é um furacão, faz o que quer. Por quê? Porque a minha mãe deixa, relata ele. Fala, minha mãe deixa ele fazer tudo. Isso não é legal nem para quem não tem autismo, para quem tem autismo também não é legal, né, Sandra? Ele precisa entender que tem limite e tem regra, como qualquer outra criança. Isso vai facilitar a vida dele em termos de convívio social e também protege ele contra esses problemas que a gente citou no primeiro bloco. Os perigos externos. Os perigos iminentes, exatamente. Né? É protetor, esse não é protetor, não é repressor. Exatamente. É para educar, para orientar, não para reprimir. Né? E a dificuldade dele em aceitar, né, do autista aceitar essa contrariedade, é bem delicado isso, sabe? Precisa ir com bastante jeito. E a psicopedagogia, ela faz isso, ela ajuda a família, ela orienta a família, né? A intensidade, quando que você pode dar uma afrouxada, quando, né? Aquela coisa, dá um pouco, cede um pouco, tira um pouco. Para aí você ir doutrinando, ir ensinando. Entendi. E com relação ao próprio autista, também existe um trabalho? Porque você falou que há uma orientação primeiro com a família. Isso. Né? E depois com o próprio autista também existe um trabalho. De terapias também de diversas? Terapias, técnicas. de técnicas, de comportamento social e de estímulo sensorial. Então, você, por exemplo, faz estímulo dos 5 sentidos, né? O auditivo, o paladar, o olfativo, né? E o visual, você trabalha com cores, porque algumas cores ele aceita, outras não. Então, aos pouquinhos, você vai colocando as outras cores, porque o mundo tem todas as cores, ele precisa lidar com todas elas. Para não ter estranhamento, né? Quando ele se deparar com a cor que ele não curtiu. Né? De repente vê com esse cor-de-rosa aqui, não precisa tirar, você tem que entender que aquilo faz parte. Você tem que aprender a conviver. E ele aprende? Aprende. Eles aprendem tudo, eles são muito inteligentes. Olha que interessante. Existe, inclusive, situações de autistas que nunca viram um piano na vida, de repente senta e toca uma sinfonia inteira. Olha que interessante. De ouvido. Tem uma sensibilidade maior na audição e aí consegue executar o instrumento. Os autistas, eles são extremamente inteligentes e, assim, ele pode externar isso ou não, né? Dependendo do grau de dificuldade dele de socialização, ele pode externar isso ou não. Mas fazer contas de cabeça, cálculos mentais, contas enormes, resolver equações dificílimas, né? Inclusive, a Sandra disponibilizou, que eu, infelizmente, eu acabei não disponibilizando a lista dos filmes que existem. Existe uma infinidade de filmes que tratam sobre o tema e que você, que é curioso ou que tem algum autista na família, vale a pena conferir. Eu acredito que se você der um Google, né, sobre filmes com a temática de autismo, vai encontrar. De cabeça, eu me recordo de 2 agora. É o Forrest Gump, que eu acho que muita gente já assistiu. Foi super famoso, ganhou Oscar, inclusive. Exato, né? E o Pianista.
pianista. E tem uma produção nacional, o Arthur e o Infinito, que é lindo. Olha, que legal. É muito bacana. Mas nessa lista são mais de 30 filmes. Olha que bacana. E ela está na minha página no Face. Ai, Sandra, então... Está disponível lá. Vamos acessar a página do Face da Sandra. Eu vou também disponibilizar na página do Face do programa. Você vai lá, procura que você vai encontrar a lista toda, completa. Isso. Mais fácil do que dar o Google. Não, porque eu já vi todos. Não, prático. Sandra, nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito da importância da alimentação correta para auxílio no tratamento do autismo. E você me citou que, inclusive, há relatos de cura. Isso. Isso é muito interessante, eu acho que é até bombástico, não é verdade? Porque eu nunca tinha ouvido falar em cura por meio de alimentação. Assim. Inclusive, uma mãe do Rio de Janeiro que fez esse trabalho, inclusive ela escreveu um livro a respeito disso. Né? Lá no Mr. Google vocês vão encontrar, ela escreveu um livro dando os relatos de como foi o que ela fez, todo o procedimento passo a passo. Né? E ela conseguiu chegar à cura do filho com a alimentação. Gente, a cada dia a gente vê a importância da alimentação. A gente realmente é o que come, não é verdade? Então, uma alimentação saudável, no caso do... Você até me mostrou o artigo, também está disponível lá na sua página? O artigo ainda não, mas eu vou colocar. Vamos colocar então. Doutora Tatiana Zanin, uma nutricionista. Como a alimentação pode ajudar a melhorar o autismo? Como é que pode, Sandra? Então, porque assim, a caseína e o glúten são inimigos número 1 declarados de nós seres humanos. Né? Só que isso não é divulgado. E para os autistas que têm uma sensibilidade maior, a caseína é um elemento assim de agravamento, né, da condição dele. Então, quando você retira a caseína, o glúten e a soja, por incrível que pareça, a soja é um inimigo do autista, você dá uma qualidade de vida muito maior para ele, chegando até a cura, como foi o caso dessa mãe do Rio de Janeiro. Gente, lembrando que caseína é uma proteína encontrada no leite dos mamíferos. Isso. Não é a lactose, é a caseína, é outra coisa, porque tem no mercado disponível leite sem lactose, iogurte sem lactose, mas não tem nada a ver, é uma outra proteína, não é isso, Sandra? Isso. A gente não é nutricionista, mas a gente deu uma pesquisada. E o glúten é encontrado em cereais como o trigo, no trigo, cevada. Né? Cevada. Então, quando você tira o glúten da tua alimentação, eu tirei da minha. Ah, é? Nossa, eu já sinto... eu não. É difícil. Adoro glúten. É difícil tirar, porque você parte só para as farinhas integrais, né? Mas quando você consegue ficar sem... Gente, é diferente, parece que você tem um outro organismo. Não, mas o trigo integral também tem glúten. Não mas tem? Não, mas não tem glúten. Não? Não sei, vamos lá. Então agora eu quase tirei. Pegou. Tá? Agora você me pegou. Gente, objeto de pesquisa. Vamos pesquisar, eu também não... A dieta que me foi fornecida, foi me passada e que eu comecei a fazer, eram com as farinhas integrais. Não, porque pelo que eu saiba, mas a gente vai pesquisar isso. Opa, o trigo integral ou não integral, refinado, ele tem glúten. O que não tem glúten? Vilão. É um vilão. A farinha de aveia não teria glúten, farinha de arroz, farinha de fécula de batata, esses outros. Mas vamos pesquisar. Você aí de casa também me ajude, né, Sandra? Nossa, agora até eu vou pesquisar, porque agora eu tremi aqui. Enfim, mas voltando ao nosso tema, ao autismo, sobre essa ingestão desses alimentos. Se cortar essa ingestão de alimentos de glúten, de caseína e soja, há uma chance de cura. Há uma chance de cura. Puxa vida, só que será que ela vem isolada? Não. Você tem que também estimular. Ah, não. Precisa fazer todo um trabalho paralelo, né? Porque, de repente,
Não é assim, é né? assim, né? Mágica. Não. Você Importante. precisa desenvolver toda a parte sensorial, o estímulo, né, do paladar, do olfato, da visão, da audição, do tato, né, fazer trabalhos sensoriais, né? Então, no consultório eu faço muito assim, eu ponho uma venda nos olhos, né? E ofereço cheiros diferentes, né? Então, o cheiro de um desinfetante que a mãe usa na casa, o perfume do pai, algum tipo de alimento, né? E vamos treinando e sentindo esses cheiros para ir desenvolvendo o sentido, porque ele fica muito naquela coisa do mundo fechadinho, né? E essa libertação para ir conhecendo outras coisas é fantástico para eles. Eles ficam muito felizes. Fica, nossa, e quando, por exemplo, outro dia, um dos meus pacientes, né, ele reconheceu o cheiro da hortelã, da folhinha da hortelã. Nossa, tia, eu já senti esse cheiro. E ficou, ai, já sei, a hortelã. Nossa, olha que ele legal. acertou, ele ficou tão feliz, assim, que ele acertou, né, ele já reconheceu. Então, são conquistas, né? Sem são dúvida. Pequenas conquistas. Que a cada dia você pode mensurar. E para profissional de psicopedagogia isso deve ser Nossa, é fantástico. motivo de imensa alegria. Nossa, para fazer festa, soltar fogos. Legal, né? Sandra. E eles são muito desconfiados, Sim. né? Então, assim, tem uma das atividades que se chama saco pedagógico. Então, é um saco de tecido fechado que você enfia as duas mãos até lá eu dentro. ia ficar desconfiada. E aí você vai pegando, tateando os objetos e tentando descobrir o que é. Nossa, né? Então você põe uma geleca lá dentro, põe uma coisa que é mais áspera, né? Formas e texturas diferentes para ele ir testando. Esse é bem delicado assim, de conseguir fazer. E qual é o tempo ideal de terapia com a psicopedagoga para o paciente de autismo? Ai, não tem esse Não. tempo. E conforme ele vai... o mínimo que a gente faz são 2 sessões por semana, né? Certo. De 1 hora cada uma. Para ter algum efeito. Para ter algum efeito. Menos que isso não funciona. Né? Entendi. E aí em casa a família tem que continuar fazendo. Entendi. Não adianta fazer lá só comigo 1 horinha, 2 horinhas por semana, achar que vai resolver tudo. E em casa agir diferente. Em casa tem que continuar fazendo. Mas assim, depende do resultado, né? Você não tem como prever, cada um reage de um jeito, cada um desenvolve, né? Vai superando suas dificuldades com o seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. E Sandra, para a gente finalizar, é possível o autista ter um bom convívio social? Bom, aí depende da dificuldade, da intensidade da dificuldade dele. Ele pode conviver socialmente sem interagir, por exemplo, ele vai, mas ele fica quieto num canto, ele, né? Depende muito do grau da intensidade. Certo. Dizer que ele pode ter um bom convívio social vai dependendo do trabalho que vai ser feito em terapia, do desenvolvimento que ele vai conseguir absorver, do que ele vai conseguir superar. É muita loteria falar isso, Marina. E depende muito de cada um mesmo. Né? Além do trabalho terapêutico, existe medicação para o autismo também, para conter essa ansiedade? Sim, precisa, porque tem autista que é hiperativo, né? Tem autista que é muito ansioso. Você precisa fazer uma acompanhamento. É um trabalho paralelo, então. Sim, com certeza. Tá bom. Sandra, mais uma vez, muito obrigada, porque seus temas engrandecem aqui o nosso programa e eu fico muito feliz sempre de te receber. Convite aberto para a próxima em breve. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer e uma delícia poder transmitir alguma coisa, passar algum conhecimento, né, que possa ajudar o telespectador em casa a lidar melhor com as situações do dia a dia e com a criançada. Tá joia. É um prazer. Então tá ótimo. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser, né? Fique conosco. Um beijo grande. Obrigada pela audiência.